Deve ter aparecido para vocês agora a gravação. Valeu, Ana. Obrigado. Mais um querendo entrar aqui, o Cândido. Ainda bem que estamos bem na parte introdutória da aula, senão teria sido bem. Sintam-se à vontade sempre para me lembrar, porque às vezes eu me passo e não coloco para gravar. Eu dizia, ok, a verificação estrutural é a verificação da segurança, é a comparação do atuante com o resistente. Agora, às vezes fica a ideia de que quanto menor for o atuante e quanto maior for o resistente, melhor. Para a segurança, claro. Mas não esqueçam que fazer projeto estrutural, que dimensionar uma estrutura, exige um compromisso não só com a segurança, exige um compromisso com a economia. Com a economia. Você não pode simplesmente chegar e botar um perfil imenso. Ah, não, eu garanto que está seguro. Não, né? Essa é uma tentação que, especialmente quem está começando, né, tende a assumir. Deixa uma folga boa. Gente, o bom projeto não é o que tem uma folga grande entre o NCD e o NCRD ou qualquer outra solicitação. Não, o bom projeto é o que tem isto, o atuante menor, claro, do que o resistente, mas o mais próximo possível de igual. Por quê? Mas, Filipão, vai que eu tenha esquecido alguma coisa. Velho, é para isso que nós temos coeficientes de segurança. Claro, não estou falando de esquecimentos grosseiros. Quem projeta a estrutura não se dá o direito de esquecimentos grosseiros, claro que não. Né? Nós estamos no campo do pequeno equívoco, da pequena imprecisão. Né? Então, assim, não é conveniente ter uma grande folga. E é motivo para redimensionar uma estrutura. Estou falando de projeto, né? De vida real. Né? É motivo para redimensionar, digamos, se o atuante deu 50 e o resistente deu 100. Não, mas está seguro. Está seguro. Mas se eu tenho 50 e ele resiste 100, eu tenho uma folga imensa. Então, quem sabe se eu busco uma solução com um perfil menor, mais barato, com menor consumo de aço. Eu acho importante chamar a atenção disso, porque a pressão que vocês vão levar do mercado, né, é por uma solução otimizada. E é isso que se espera. É isso que o cliente, o contratante, espera do seu engenheiro. Que a solução seja otimizada, segura, por óbvio. Né? A condição de segurança ela é condição necessária, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Vocês têm que fazer a aplicação da carga, né? Garantir que ela é segura, mas também econômica. Também econômica. Certo? Claro, né, gente? Às vezes o esforço é tão pequenininho, né? Tão baixo, que a gente pode trabalhar com um perfil mínimo e tal. Né? Não é desses casos que eu estou falando. Eu estou falando daquele caso em que eu tenho um esforço importante, que eu tenho consumo de material importante e que eu não faço uma otimização. Há uma tentação assim de, põe todos os perfis iguais. Alto lá. Padronizar é bom. Para evitar que o cara tenha que comprar um perfilzinho desse, um perfilzinho daquele, um perfilzinho do outro. Né? Alguma padronização é boa, mas aquela padronização de que tudo eu faço igual, né? Não tem sentido. Você sabe, por exemplo, que numa treliça, numa tesoura, os banzos têm esforços muito maiores do que montantes e diagonais. Então, o que a gente costuma fazer? Usa um tipo de perfil, uma dimensão de perfil para banzos e outra dimensão, outro tipo de perfil para montantes e diagonais. Sim. E tenta otimizar, né?
cada quilo a menos de estrutura metálica é vantagem. E você marca pontos com o cliente. Vocês estão sempre liberados para me interromper quando queiram. Eu sempre prefiro que fale, mas não tem problema se quiser escrever no chat, né? O falar, porque é mais rápido, a gente vai. Bom, então nós temos que tratar, porque o atuante, qual é a carga aplicada na barra, né? Fala, doutor Everson. Pelo menos eu vejo alguém, né? Boa Evita, noite. Bom, evita essa solução, essa solidão absoluta, né? A carga atuante sobre a estrutura, a carga atuante sobre a estrutura, ela vem, né, da análise estática. Ela vem da isostática. Ela vem da resistência. Quando eu quero descobrir qual é a carga aplicada numa barra, por exemplo, eu desenho a minha estrutura, ponho as carguinhas do vento, ponho as cargas, rodo a estrutura e o F2 vai me dizer, né? O F2, por exemplo, pode ser qualquer outro software, né? O MCalc, né, que é feito para metálicas, o que acontece? Essa vai me dizer qual é a carga atuante, qual é a solicitação que está aparecendo naquela barra decorrente do carregamento e da geometria da minha estrutura. E o resistente? Bom, o resistente, eu preciso entender o que pode levar uma barra comprimida, que é o que nós estamos estudando, a falhar. O que pode levar uma barra comprimida a não funcionar? Os mecanismos de falha ou estados limites que podem levar uma barra comprimida a falhar incluem três condicionantes fundamentais. A primeira coisa que pode levar uma barra a falhar é o escoamento do aço, o escoamento do material. Gente, sempre que eu tenho uma barra de qualquer material e eu ponho uma carga que me leva a tensões superiores, maiores do que o material resiste, seja concreto, seja madeira ou seja aço, se eu boto mais carga do que o material resiste, né, ele vai falhar. Essa é a condição que eu diria quase óbvia. Né? Ou seja, o teu esforço aplicado tem que ser menor do que o teu material resiste. Né? Porque os materiais sempre terão limites. No nosso caso, que estamos falando de aço, né? A nossa fronteira, a nossa definição de quanto o material resiste é o conceito de tensão de escoamento do aço. Notem, é exatamente a mesma condição que eu tinha lá na tração. A primeira condição da tração era o escoamento da seção bruta. É exatamente disso que nós estamos falando. Lembrando que, diferente do concreto, o aço suporta igualmente a tração e a compressão. É a mesma conta. É a mesma conta. O aço suporta igualmente tração e compressão. Então, se eu aplicar uma força de compressão na minha barra que gere uma tensão, né? A força dividida pela área, uma tensão superior à tensão de escoamento do aço, adiós, caiu. Caiu. E a única coisa que eu posso fazer quando eu tenho uma tensão superior que está escoando a minha barra, só tem um jeito. Né? Bom, ou eu troco a liga de aço, claro, né? Mas tá, poderia usar um aço mais resistente. Mas a solução óbvia, né, admitindo que eu não vou mexer no tipo do aço, é aumentar, né, a área resistente. Então tem que aumentar a área resistente. Se eu aumento a área, vocês sabem que tensão é força sobre área, eu aumento a área, diminui a tensão, eu faço passar. Então, sempre que o que define para vocês é que o meu perfil não passa, não suporta, não aguenta, porque eu estou superando o limite de escoamento do aço, então aí só tem um jeito: aumentar a seção resistente. Agora, vocês sabem porque a gente já viu isso em Metálicas 1, vocês sabem porque já passaram por isso na resistência, que a gente tem na compressão um inimigo
grave, que é a flambagem. Flambagem que é uma instabilidade do equilíbrio. A flambagem ela não é uma condição decorrente do material. A flambagem é uma condição decorrente da geometria da barra. Barras comprimidas, elas podem não conseguir ficar naquela posição. Elas vão embora, elas saltam para o lado, elas despencam. Isso acontece com barra comprimida de concreto, barra comprimida de madeira, barra comprimida de alumínio, do material que for. Se eu tiver compressão, a geometria da barra pode me levar a falhar. E, em geral, a flambagem é um inimigo duro. E no aço, mais duro ainda, a gente já chega a essa conclusão. A condição de flambagem ela é muito mais grave para a estrutura metálica do que a condição de flambagem é para um pilar de concreto que vocês veem em concreto 2. Não é que não é importante, claro que sim. Flambagem, né, para um pilar de concreto também é importante, fundamental. Mas ela é muito pior, muito mais crítica para uma estrutura de aço, pela esbeltez. E aqui na chapa dobrada, diferente de Metálicas 1, onde eu trabalhava com perfis soldados e laminados, aqui, quando eu trabalho com perfil de aço dobrado a frio, que é um perfil de parede fininha, em que a chapa, a parede, tem uma espessura da ordem de 3 milímetros, 4,76 milímetros, eu ainda tenho que cuidar que essa flambagem pode aparecer para mim de duas maneiras. Uma é a flambagem global da barra, quando o perfil, quando a barra salta para o lado. Mas também há o risco de que a parede do perfil salte. O perfil fica, mas a parede, uma parte do meu perfil salta para o lado. Gente, qualquer das duas que aconteça é caixa. Qualquer das duas que aconteça é caixa. Perdi. Então eu preciso enxergar isso. Aqui do lado estava esse assunto da resistência do escoamento, né, do qual nós já falamos. Aí eu preciso lembrar. Esse é o legítimo lembrar, porque a gente tem que consolidar o que já viu lá em Metálicas 1. Né? O que acontece na flambagem? O que ocorre na condição de flambagem? A barra não consegue se manter na posição, ela salta para o lado. Eu estou em casa, não peguei nenhuma reguinha aqui para brincar com a reguinha, né? Mas você sabe, você aperta e ela salta para o lado. Deixa eu ver se eu tenho um cartão de banco aqui que serve para mostrar. Tem que pegar um cartão antigo, né? Pegar um cartão em uso já viu, né? Digamos que a coisa falha e vá para a ruptura, já era. Esse é um cartão bem resistente, mas vamos lá. Eu aperto a minha barra e ela, ó, salta para o lado. Ela não consegue ficar na posição. Felipe, rompeu. Não rompeu, o cartão está inteiro. Está inteirinho. Mas olha só, eu aperto e ele salta para o lado. Então, o que acontece na flambagem? Flambagem é uma instabilidade do equilíbrio que ocorre nas barras comprimidas. A gente só tem flambagem quando eu tenho tensão de compressão. Só existe flambagem quando eu tenho tensão de compressão. E só existe flambagem quando eu tenho tensão de compressão, carga de compressão acima de um valor crítico. Então, flambagem é uma instabilidade do equilíbrio que ocorre nas barras comprimidas quando a carga está acima de um valor crítico. Cuidado. Flambagem é um negócio que
a gente muitas vezes pensa que entendeu, mas não entendeu. Então fique muito atento para isso. Vamos esmiuçar. Quando é que eu tenho um equilíbrio? Bom, o equilíbrio se dá quando a resultante de forças e a resultante de momentos é igual a zero. Né? Equilíbrio é o que a gente sabe melhor, porque equilíbrio é o que faz a isostática. Né? Na isostática, a gente passa o semestre todo dizendo que as coisas têm que estar em equilíbrio. Claro. Né? Ou seja, se o troço tem uma resultante de forças igual a zero, e se tem uma resultante de momentos igual a zero, eu posso dizer que está em equilíbrio. Claro, para alguém que faça engenharia mecânica, né? Para alguém que tenha uma visão mais aberta, que venha do ramo da física, ou sobretudo da mecânica, a gente sabe que existe equilíbrio associado ao movimento. Né? O movimento retilíneo uniforme é uma condição de equilíbrio, equilíbrio em movimento. Né? Mas para engenharia civil, para a gente simplificar a nossa conversa, né? Eu tenho claro que existe equilíbrio com o movimento, alguém pensar que não. Né? Mas o que acontece? Para a gente, significa o quê? Significa que uma coisa está em equilíbrio quando está parada. Nós trabalhamos com estruturas, né, em repouso. Então, quando é que uma viga está em equilíbrio? Bom, quando a resultante dela é zero e quando o momento é zero. Significa ela não se desloca, ela não se translada e ela não gira. Né? Força resultante igual a zero, não anda. Momento igual a zero, não gira. Ponto. Isto é a condição de equilíbrio. Ok. O conceito de instabilidade, porque flambagem é uma instabilidade do equilíbrio. Ok. O conceito de instabilidade ele se define por oposição, por antagonismo com o conceito de estabilidade. Estável, instável, um é o contrário do outro. Quando é que uma coisa está estável? Quando se mantém no tempo. Quando é que uma coisa está instável? Quando varia, quando flutua, quando se altera no tempo. Estável se mantém no tempo. Então é aquele velho exemplo. Se eu digo, olha, a cotação do dólar está estável, qual é a leitura que vocês fazem? Que a cotação do dólar em relação ao real não está variando. Está mais ou menos na mesma. Está estável. Né? Quando é que uma coisa está instável? Né? Olha, a pressão arterial do sujeito está variando todo dia, está instável. Né? Uma hora está baixa, uma hora está alta, uma hora está baixa, uma hora está alta. Né? Então, ela está variando no tempo. A gente costuma dizer que o tempo está instável quando ele está, tempo clima, né? Está instável quando está flutuando. Aqui no Rio Grande do Sul eu já estou para achar que ele está estável, né? Porque está sempre chovendo. Né? Então ele estabilizou na chuva. Né? Mas assim, ou seja, estável é o que se mantém no tempo, instável é aquilo que varia com o tempo. Tempo no sentido de horas, minutos, segundos, variação. Então eu volto para a definição de flambagem e está escrito instabilidade do equilíbrio. O que é um equilíbrio instável? É aquele equilíbrio que não se mantém no tempo. Percebam a gravidade disso, a importância disso. Porque a gente calcula uma viga, calcula um pilar, calcula uma estrutura qualquer, a gente quer que essa estrutura fique parada e, mais do que isso, fique parada indefinidamente. Você não quer correr o risco de que daqui a pouco a estrutura vai embora. Como assim? Salta para o lado, se mexe. Então, a nossa expectativa é de equilíbrio estável. E a flambagem é uma instabilidade do equilíbrio. A peça já não consegue se manter naquela condição de repouso. Bom, é importante lembrar, né, porque senão a gente não consegue entender o que causa
a flambagem, o que causa a instabilidade do equilíbrio, né? A gente precisa lembrar que todas as nossas estruturas, os nossos corpos, a gente mesmo, nós estamos sempre sujeitos a pequenos esforços que a gente chama de transientes. Transientes. É a radiação ultravioleta, é o suspiro, é uma pequena brisa. São esforços, é alguém que se escora numa peça, né? É uma pequena batida. Gente, permanentemente, o tempo todo, nós estamos sujeitos. Tomar uma aguinha, porque é muita aula hoje. Nós estamos sujeitos a transientes. Por definição, o transiente é uma força de pequena magnitude e transitória. Né? Ela não é permanente, ela é transitória, ela passa. Mas, sobretudo, ela é de pequena intensidade, pequena magnitude. Alguns esforços transientes são inerentes, por exemplo, desalinhamentos do eixo por problema construtivo. Você pensa que a tua barra é absolutamente reta, absolutamente alinhada, e do ponto de vista macro ela é, mas do ponto de vista do material, se você vai olhar, ela tem alguma simetria. E isso gera mais tensão de um lado do que do outro. Pequeníssimas diferenças. Esses transientes são esforços passageiros de curta duração. E eles não estão considerados na condição de equilíbrio. Ninguém considera que tem alguém se escorando num pilar da obra quando vai calcular o pilar. Isso é uma força secundária, é uma força que não tem nenhuma importância no cálculo do equilíbrio. Mas é um transiente. Aparece ali. De fato, existe uma força colocada ali. Secundária, de pequena importância. E aí um exemplo clássico que seguramente eu já mostrei para vocês em Metallica Zoom, né? Mas que é um caso clássico. Né? Eu tenho uma calota esférica, né? Uma vasilha esférica e tenho uma bolinha colocada aqui. O que acontece? Essa bolinha fica parada no fundo da vasilha. Ela está parada. Se ela está parada, ela está em equilíbrio. Se ela está parada, ela está em equilíbrio. Uma pequena perturbação. Alguém que suspira, alguém que espirra, né? Uma radiação, qualquer coisa pequena, gente. Eu não estou falando de alguém que empurra a bola longe, porque aí não é um transiente. Aí é uma ação. Mas qualquer coisa, uma brisa. O que acontece? Essa bolinha vai se deslocar para um lado ou para o outro aleatoriamente. Passada a perturbação, lembra que o transiente ele é, né, de curta duração, ele é passageiro. O que acontece? A hora que isso se desloca um pouquinho para o lado, passado o efeito, a tendência da bolinha é voltar para a mesma posição. Eu sempre digo, se eu deixar essa vasilha na sala de aula em cima da mesa e ninguém for lá mexer, nós vamos chegar na semana seguinte, vamos abrir a sala, vamos olhar e, obviamente, a bolinha vai estar no fundo da vasilha. Então é equilíbrio e estável. Ela se mantém no tempo. Ela não está isolada. Ela continua sofrendo perturbações, mas a perturbação não altera o estado de equilíbrio dela. Ela fica lá. É isso que nós queremos para os nossos pilares. É isso que nós queremos para nossas barras comprimidas. Elas não estão isoladas, elas sofrerão, né? Alguém vai se encostar, alguma brisa vai. Não tem problema, mas nós queremos que a nossa barra, independente destes pequenos esforços, continue lá. Eu vou dizer de novo: isso não significa que o cara pode amarrar um caminhão e puxar o pilar do lado. Isso não seria um transiente.
Isso não é uma força de pequena magnitude. Isso seria uma carga no pilar e teria que verificar de novo ele para uma outra condição. Eu estou falando de pequenas ações, discretas ações. Ok. Então, o que acontece? Esta condição, ela define uma condição de equilíbrio estável, se mantém no tempo. Se eu tenho e viro essa calota esférica de outra maneira, o que a gente sabe? A gente sabe que se eu largo, cuidem do meu mouse, fiquem de olho no meu mouse aí na tela, né? Se eu largo a bolinha daqui, onde está o mouse, ela vai despencar para cá. Se eu largo a bolinha daqui, ela despenca para lá. Então, obviamente, existe uma posição bem no meio que ela não cai para lado nenhum. E existe. Se você colocar a bolinha bem no centro aqui, bem no ápice, né? Você vai fazer as contas e vai descobrir que a resultante é zero, que o momento é zero e que, portanto, está em equilíbrio, porque a condição para definir equilíbrio é que a soma das forças seja zero, que a soma dos momentos seja zero e que eu tenho equilíbrio. Bom, mas se está em equilíbrio, tem que ficar. Cuidado! Cuidado, lembra que eu adjetivei o equilíbrio. Eu coloquei uma outra informação para o equilíbrio, que lá na isostática a gente sequer fala. O que eu disse para vocês? Que o equilíbrio pode durar no tempo ou não perdurar no tempo. Ele pode ser um equilíbrio estável ou instável. O que acontece aqui? Qualquer perturbação, e lembre-se, nós não estamos isentos de perturbações, qualquer perturbação aplicada aqui, se vier para a direita, a bolinha despenca para a direita, se vier para a esquerda, a bolinha despenca para a esquerda. Ela não volta à posição de origem. E tanto é verdade que nós não estamos isentos de perturbações, que você não consegue colocar a esfera nessa posição. Ela é uma posição teórica. Você larga a esfera e ela vai despencar para um lado ou para o outro. Porque não tem como. Né? Não, vou fotografar a bolinha ali em cima. Velho, não vai durar uma fração de segundos, porque sempre tem alguma coisa e ela só existe essa posição de equilíbrio numa posição pontual, né? Num ponto. Não tem como, né, ela parar se ela tiver um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda. Então, existe o equilíbrio? Existe. Ele é instável. Aí tem aquele velho brinquedo, né? Vamos ver se semana que vem a gente tiver aula presencial, né? Eu faço na sala de aula, que é colocar a cadeira numa posição intermediária. Nas duas posições que estão desenhadas em vermelho, né? A cadeira na posição de uso ou a cadeira deitada no chão, eu tenho uma condição estável. Ou seja, se eu deixar a cadeira nessa posição, ela vai ficar uma semana, um mês ou um ano lá. Até que alguém vá lá e aplique uma força, mude ela de lugar, a cadeira vai ficar deitada ou de pé na posição de sentar, absolutamente igual e sem sofrer alteração. Agora, vocês sabem que da mesma maneira com a bolinha, se eu largar a cadeira daqui, olha para o mouse, né? Se eu largar a cadeira daqui, ela cai para cá. Se eu largar a cadeira daqui, ela cai para o lado de cá. Então, existe aquela posição intermediária em que a cadeira fica em equilíbrio. Ela não cai nem para um lado nem para o outro. Né? É uma posição absolutamente transitória, é uma posição absolutamente de curtíssima duração, de nenhuma duração. Né? Então, é uma posição de equilíbrio? É uma posição de equilíbrio. Se você pegar essa cadeira nessa posição aqui e calcular a soma das forças na vertical igual a zero, desde que o piso onde ela está, que não seja uma grama mole, né, em cima de um piso, e o piso aguentar, ela está equilibrada na vertical. Se você considerar que o momento para o lado de cá possa ser igual ao momento para o lado de cá, ela também vai estar em equilíbrio e ela deveria ficar lá. Por que ela não fica? Porque qualquer coisinha, qualquer interferência, qualquer perturbação, qualquer transiente
que jogue ela para a direita, ela cai para a direita. Que jogue para a esquerda, ela cai para a esquerda. Então, vejam, ao final desse tópico, nós estamos enxergando uma coisa. O meu equilíbrio tem uma outra informação, que é o de equilíbrio estável e equilíbrio instável. Equilíbrio estável é o que se mantém no tempo. Equilíbrio instável é o que não se mantém no tempo quando eles estão submetidos aos transientes, às perturbações ambientais. Bueno, e flambagem é uma instabilidade do equilíbrio. Gente, quando eu passo de uma carga crítica na compressão, é como se eu tivesse virado a tigela. O meu pilar vem parar para cá e aí ele já não fica na posição. Ele vai embora. Tá aqui a minha barra. Tá aqui a minha barra. E ela é uma barra, digamos, ideal. Perfeitamente vertical, né? Como se fosse a minha caneta. Perfeitamente vertical e eu aperto essa barra. Por que ela salta para o lado se não tem nenhuma força para o lado? Se a força é vertical, ela salta para o lado. Porque num primeiro momento existe um transiente, uma perturbação. E esta perturbação é que gera essa mínima deformação delta aqui. Quem faz a barra andar para a esquerda ou para a direita é a perturbação. Mas eu já mostrei para vocês que nós sempre temos perturbações. Não tem como fazer isolado. Aí tem um ponto decisivo. Aí tem um ponto decisivo. Se essa barra, com esta mínima deformação, submetida a esta carga aqui, sofrer um aumento de deformação, porque vejam, quando eu tenho uma deformação e uma força, aparece um momento. Este momento é a carga vezes esse delta. Claro, agora tem uma excentricidade aqui. Se esse momento conseguir ampliar a curvatura, aí o processo vai embora. Porque amplia a curvatura, eu vou ter delta 1 vai me dar um momento maior, que vai gerar um delta 2 e adiós. Adiós, flambou. E quando não flamba? Não flamba quando esse momento não consegue ampliar a curvatura. E esta condição, ela depende da geometria da minha peça. Da geometria da minha peça. Vejam. Você vai no jardim, dá PUC. Vamos trabalhar com galho quebrado. Digamos que a gente tivesse uma barra, né? Duas barras bem retinhas. Uma fininha. Sei lá, vamos pensar. Lá atrás, lá no fundo, tem um grande bambuzal, que as barras são retas. E aí você pega uma taquarinha que é fininha. No diâmetro da minha caneta. É um caniço. 1 metro fininho. E aí você pega junto um outro bambu também de 1 metro, só que um bambuzão, daqueles bem robustos. Você aplica a carga de compressão no bambu grosso e ele não salta para o lado. Ele está submetido à perturbação? Tá. Mas você aperta e ele não salta para o lado. Você pega o bambu fininho, né? E você aperta ele e ele salta para o lado. Você aperta um caniço, comprime um caniço e ele puff, vai embora, salta para o lado. Ulalá! O que diferencia um do outro? O tamanho da seção. Todo mundo sabe que uma barra robusta de grande diâmetro, né, ela salta para o lado muito menos, ela flamba muito menos do que uma barra esbelta, uma barra fina. Muito menos.
Então, o tamanho da seção interessa, claro que sim. O tamanho da seção interessa. Ok. Agora, você vai lá no pátio de novo, pega o bambu grosso, que não flambava, só que em vez de cortar uma barra de 1 metro, você corta uma barra de 4 metros. É o senhor taquarão, 4 metros. E você aplica a carga no taquarão e ele salta para o lado. Pô, mas a seção não flambava e agora ela flamba. Por quê? Porque eu aumentei muito o comprimento. Então aqui a gente volta para algo que vocês já conhecem desde a resistência dos materiais. O que leva uma barra a flambar? O que leva uma barra a flambar é um conceito chamado esbeltez, que é representado pela letra grega lambda. E a esbeltez, que é um parâmetro adimensional, não tem unidade. A esbeltez é uma relação entre o comprimento da barra, o comprimento livre para flambar, para se deslocar lateralmente, e o raio de giração. E o raio de giração é uma grandeza que avalia a proporção entre a inércia, a raiz quadrada da inércia da barra pela área da barra. Então, isto aqui tem a ver com as dimensões da seção. Inércia e área tem a ver com as dimensões da seção. Comprimento de flambagem tem a ver com a distância, o comprimento, a distância entre os pontos que eu impeço, que eu restrinjo movimentos laterais da barra. Vejam que quando eu falo de lambda, eu não estou falando do material da barra. Eu não estou dizendo para vocês que a barra é madeira, que a barra é aço, que a barra é alumínio, que a barra é concreto. Não. Eu estou estabelecendo uma relação entre o comprimento da barra e a seção da barra. Quanto maior for o lambda, mais fácil ela flamba. Hã? Ou seja, mais fácil ela flamba quer dizer que eu boto uma carga pequena, né? E ela vai soltar para o lado. Porque vejam, este momento aqui que provoca a instabilização. Cadê meu mouse? Aqui. Este momento, ele é a carga por essa deformação. Mas essa deformação ela é pequena, é o conceito de transiente. É o conceito de transiente. O transiente é uma carga de pequena magnitude. Então, o que define o momento, né? Na verdade, quem faz flambar é o momento. Mas, gente, o delta é pequeno, então a carga define isso. Vejam, quanto maior for o lambda, mais esbelta for a barra, né? Mais fácil flamba, flamba com uma carga menor e, portanto, menos carga nós podemos aplicar na barra. Quanto mais magrona for a barra, quanto mais esbelta for a barra, mais fácil ela flamba e menos carga ela suporta. E aí está todo o problema. E por que eu disse antes que a flambagem é muito mais grave na estrutura de aço do que na estrutura de concreto? Porque a gente lá atrás, lá em Metálicas 1, comemorou que as barras de aço são esbeltas. Que o grande lance da estrutura metálica é que ela era esbelta. Claro, porque o aço resiste muito, então eu consigo fazer barras com seções muito pequenas, né? E que tem grande comprimento para uma pequena seção transversal. Grande comprimento para pequena seção transversal é exatamente o que nós precisamos para ter um lambda grande. E um lambda grande define que a barra flamba muito facilmente. As barras de estrutura de aço elas estão muito mais para caniços, né? Para barras
muito finas. E flambagem é problema de magrão. Flambagem é problema de magrão. Quanto mais longa for a barra, menor a seção, mais fácil flamba, menos resiste. Olhem como isso é importante. Gente, o conceito de esbeltez é tão significativo que a moda, a relação social, ela literalmente importou e generalizou. Tirou um número. Mas lambda é um critério matemático. Você diz, esta pessoa é esbelta. Quando você diz que a pessoa é esbelta, você está falando de uma proporção. De uma proporção. Né? Significa o quê? Uma pessoa alta e magra é esbelta. Mas ela poderia ser uma pessoa de pequena estatura e muito magrinha, muito mignon, muito magrinha. O que acontece? Ela também é esbelta. Por quê? Porque o que define a esbeltez é uma proporção, é uma relação entre comprimento e seção. Alta esbeltez significa que o comprimento, né, no caso de uma pessoa, a altura, né, é mais relevante do que a seção. Contrário senso, uma pessoa obesa, né, pequeno comprimento e obeso, tem um baixo lambda, porque tem, né, um L baixo e um R. Vejam, claro, e isso não passou a ser incorporado em números pela mídia, né, pelo relacionamento social. Não, mas aqui no critério técnico, nós vamos representar isso em número. Nós vamos avaliar a esbeltez trabalhando com esta relação aqui. A norma diz, por exemplo, que barras comprimidas metálicas não podem ter um lambda superior a 200. Este valor de lambda terá que ser menor ou igual a 200. Professor, mas eu não entendi por que lá no concreto isso não ocorre. Porque como o concreto resiste menos, o material concreto tem uma capacidade resistente muito menor do que o aço, significa que quando eu faço uma barra de concreto, eu tenho que botar mais material. Qual é o menor pilar de concreto que se pode fazer? A seção mínima recomendada pela norma de concreto é 19 por 19. Maciço. Maciço. Gente, isso dá uma inércia enorme e, portanto, dá um raio de giração grande, né? E aí eu definitivamente não terei um lambda muito alto, a menos que o comprimento seja exorbitante. Aqui no aço, nós trabalhamos com perfis, com paredes muito pequenininhas, né? Com inércias e áreas muito baixas e, portanto, um raio de giração pequeno que nos leva a um lambda maior. Bom, professor, como critério de projeto, quando eu estou projetando uma estrutura, o que é bom para mim? Reduzir o lambda. Reduzir o lambda, claro. Né? Se você reduz o lambda, você vai usar melhor o que o material pode te dar. Ou seja, né, você não vai reduzir, não vai limitar a capacidade do material por conta da flambagem. E como é que eu diminuo a esbeltez lambda? Eu tenho duas possibilidades. Isto é uma fração. Você quer diminuir essa fração? Ou você diminui o numerador, ou você aumenta o denominador. Né? Ou você diminui o numerador, ou você aumenta o denominador. Vejam, para diminuir o comprimento de flambagem, eu tenho que contraventar a barra. É a solução usual. É a solução usual. Em vez de trabalhar com uma barra absolutamente, eu tento travá-la no meio. Eu coloco os dedinhos para impedir o movimento. É muito mais difícil de flambar.
Então, o bom projeto de estrutura metálica é aquele que tem barrinhas que travam, né? É da linguagem do aço, é da característica, é inerente ao projeto de estrutura de aço a presença de elementos que impeçam movimentos laterais. A hora que eu travo a estrutura, eu reduzo o comprimento de flambagem, eu impeço o movimento e com isso eu estou diminuindo o meu lambda, porque o comprimento livre para se movimentar fica menor. A outra possibilidade é aumentar o raio de giração. Agora vejam, o aumentar o raio de giração, ele sempre tem que ter um cuidado, que é a ideia de que eu não quero gastar, né, mais dinheiro, eu não posso fazer um perfil, então toca um perfilzão lá. Isso não é uma boa solução. Porque, lembrando de novo, dimensionar é garantir a segurança com economia. Eu tenho que garantir a segurança com a economia. O que eu posso fazer? Uma boa maneira de aumentar o raio de giração é aumentar a inércia usando a mesma área. Se eu afasto a massa do eixo, em vez de chapar a massa, em vez da estrutura lâmina, eu faço uma estrutura tubular, eu afasto a massa do eixo, eu ganho inércia sem aumentar a área. Se eu aumentar a inércia sem aumentar a área, não adianta nada dobrar a inércia e dobrar a área. O raio de geração fica igual. Agora, se eu aumento a inércia sem aumentar a área, eu aumento o raio de geração. Tipicamente, seções tubulares, onde a massa está num perímetro afastado do eixo do perfil, tem melhor inércia. Tipicamente, estruturas de lâmina, estruturas que são chapadas. Uma lâmina é uma estrutura muito ruim para a flambagem. Gente, isso é uma lâmina. Uma lâmina resiste pouco. Por quê? Porque toda a massa, toda esta massa está concentrada num eixo. O ideal seria ter um tubinho. Você faz um tubinho, essa massa se afasta com a mesma área, você consegue uma resistência muito maior. Então, quando eu estou buscando o projeto, eu estou sempre buscando trabalhar com seções que me deem maior raio de giração e com barras que tenham o menor comprimento livre para flambagem. Se eu diminuo o lambda, eu, na verdade, né, vou estar obtendo um resultado melhor. Vale lembrar que comprimento de flambagem não depende só do comprimento, porque a vinculação, a forma como eu prendo as extremidades da minha barra, também muda o comprimento livre para se movimentar. E essa é uma tabelinha que vocês já conhecem. O comprimento de flambagem é o comprimento real, a distância entre os pontos de fixação L e um parâmetro K. Este parâmetro K tem a ver com o tipo de fixação que eu coloco na barra. Se ela pode girar livre, se ela é uma barra biapoiada, ela gira e toda ela consegue se movimentar e o K é igual a 1. A hora que eu engasto, lembrando, né, gente? O que é um engaste? É um vínculo de terceira espécie. O engaste é um vínculo que não permite o giro da barra. Bom, a hora que a barra não pode girar, ela tem um pedacinho aqui que não consegue saltar para o lado, que segura, que diz assim: não, 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 onde vocês vão? Eu preciso, né, ficar aqui porque eu não posso girar. Então, o teu comprimento de flambagem é menor, uma barra apoiada engastada tem um K08. Uma barra biengastada, que não gira aqui, não gira lá, tem um K065. Contrário senso, uma barra que tem a extremidade livre, uma barra em balanço, ela se move livremente aqui. É diferente, aqui eu estou sempre com a extremidade presa. Esta barra que se mexe livremente é como se ela tivesse o dobro do comprimento e a norma indica um K de 2,1. Certo? Isto eu consigo, né, contraventando a minha estrutura. Olha o que acontece aqui. Uma barra que é engastada na base e rotulada no topo, ela vai
deformar desta maneira aqui. A hora que eu travo esta barra, que eu coloco uma estrutura de contraventamento, aqui ela funciona birrotulada, aqui engastada na base, rotulada no topo. As vigas não têm tamanho para impedir o giro. O bloco de fundação, sim. Né? Então, a hora que eu travo, o meu L de flambagem diminui muito. Diminui muito. Se o meu L de flambagem diminui muito, o meu lambda diminui. E se o meu lambda diminui, a barra aguenta uma carga maior. Não tem conversa. É mais difícil flambar uma barra que tenha menor comprimento livre para se movimentar. Muito bem. É uma grande introdução para o tema da compressão. Nós ainda temos aulas pela frente para determinar todas as fórmulas que representam todo um equacionamento para chegar na capacidade resistente à compressão. Quinta-feira não tem aula porque é feriado, vocês sabem disso. Qual é a previsão, gente? Muita gente tem me perguntado qual é a situação, né, de retomada. O que a gente tem hoje, a informação oficial da PUC, e é o que eu tenho na coordenação, é de que a previsão de retomada está mantida para segunda-feira que vem, dia 3 de junho. Isso pode mudar? Pode mudar. Pode mudar, né? A universidade vai fazer uma grande reunião entre amanhã e quarta-feira para avaliar. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda não temos uma boa condição, especialmente de circulação na região metropolitana. Ou seja, um aluno que esteja em Canoas, um aluno que esteja em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Guaíba, né, ainda está com enormes dificuldades para vir a Porto Alegre, né, levando muito tempo para chegar em Porto Alegre. Isso vai mudar? Eu não sei dizer para vocês. A universidade vai revisar isso, vai olhar isso amanhã. O que eu estou dizendo para vocês é que pode mudar. Vocês serão informados pelo e-mail, pelo Moodle, como sempre. Né? Se não mudar, segunda-feira que vem nós temos aula pelo mesmo caminho do online e seguimos avançando. Não ficamos parados. Eu torço, gostaria que as aulas voltassem ao presencial, porque eu acho que essa interação é melhor para a gente, para o aprendizado, funciona melhor. Mas também é preciso entender as dificuldades que estão postas com toda essa crise. Né? Na medida que não para de chover, também não se conseguem retomar os acessos com qualidade. Ainda tem muita água, né? Então, quem está em Guaíba, quem está em Canoas, quem está, enfim, na região metropolitana, ainda está muito dificultado. Né? Quem, por acaso, more em regiões como Maitá, como o Quarto Distrito, como Sarandi, né? Ainda pode estar, inclusive, com dificuldades de moradia, né? Abrigado em amigos, parentes, vizinhos, ou até mesmo num abrigo público, não sei. Né? Então, claro que a gente tem uma situação que ela é majoritária. Né? E acho que a universidade certamente vai levar em conta essa condição para tomar uma decisão. Né? O oficial hoje é que a previsão é de retomada das aulas na próxima segunda-feira, no modo presencial. Professor, Pode falar. tem uma dúvida. Já que está falando do calendário, mas mesmo se manter online, aquelas datas do G2 e de férias continua a mesma? Sim, né? Porque, na verdade, o que se descontou no calendário, que levou a prorrogar, foram as 2 semanas paradas, né? Em que nós não tivemos aula de modo nenhum. Agora nós estamos tendo aula. Se tu olhar, por exemplo, a matéria está avançando, né? Nós já vimos toda a atração, já estamos na compressão, né? Ou seja, a matéria está avançando, né? E se a matéria está avançando, as aulas estão sendo dadas. Né? E por isso, inclusive, eu estou preocupado em colocar a matéria para vocês, porque nós não teremos como recuperar isso na frente. Claro, né, gente? Se a gente consegue rapidamente retomar a aula presencial, ao retomar a aula presencial, eu reviso alguma coisa, a gente, né, arredonda e no face-to-face, né, a gente se olhando, eu consigo perceber o que alguém possa não ter entendido e tudo mais, simplifica a vida. Mas, assim, não há previsão de outras modificações de calendário, né?
a menos que a gente fosse obrigado a parar as aulas, o que isso, sinceramente, não acho que tenha nenhuma chance. Uhum. Tá bom, Tá beleza. bem, pessoal? Feito. Muito obrigado pela paciência, sigam Tranquilo. se cuidando, né? O clima continua ruim, né? Continua chovendo. Então, por favor, se cuidem. Tá bueno? Um grande abraço para Boa vocês. noite. Boa noite, Valeu. professor. Valeu, boa noite. Boa noite.